Bom, pessoal, deu uns 5 minutinhos aqui. Vamos dar início então ao nosso segundo webinar. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Fernando Paraíso, sou coordenador de inovação e sustentabilidade aqui na Câmara Brasil-Alemanha. A gente, como vocês sabem, esse é o segundo webinar de uma série de webinars que a gente está promovendo aí do projeto PMS Go Green, acelerando cadeias verdes na indústria química e automotiva. E aqui hoje a gente realmente vai entrar mais na parte de casos práticos. Então, a gente realmente conseguir ter uma troca aí com algumas empresas, conhecer alguns projetos que estão em andamento também, para ajudar vocês a terem um pouco mais de conhecimento em como aplicar essas práticas aí de sustentabilidade e realmente a gente conseguir entender um pouco mais desafios, oportunidades, como trabalhar esse tema aí, seja em uma pequena e média empresa, seja em uma grande que quer conseguir impactar positivamente a sua cadeia de valor. Então, antes de passar a palavra para as minhas colegas que vão falar um pouco mais sobre esse projeto, eu quero só apresentar os atores que estão envolvidos nessa iniciativa. A Câmara Brasil-Alemanha é um dos líderes aí desse projeto, junto com a Fundação Ecomais. Câmara Brasil-Alemanha faz parte de uma rede mundial de câmaras ligado ao governo alemão, já atua aqui no Brasil há mais de 100 anos, com sede aí em 150 países, 94 países, 150 escritórios, com o foco realmente da gente conseguir trabalhar essa cooperação bilateral entre empresas alemãs em um determinado país com as empresas locais, sejam brasileiras, seja de outra nacionalidade, então, muita gente conseguindo fazer essa troca aí de conhecimento e boas práticas entre as instituições. Para esse projeto, a gente entendendo a necessidade de ter um parceiro com esse know-how também, de sustentabilidade, de como realmente ter um olhar para a cadeia de valor como um todo, a gente se uniu, então, desenhou essa proposta em conjunto com a Fundação Ecomais, com a consultoria de sustentabilidade, focada em mensuração de impacto e também impulsionar a jornada de sustentabilidade. E desde então a gente desenha essa jornada completa, que é o programa PMS Go Green, que vocês vão conhecer mais adiante. Nossa ideia, vocês vão ver, é que esse é só um momento, né, realmente de sensibilização da nossa jornada. Então, aqui a gente está estimulando essa troca de conhecimento, trazendo realmente pílulas de conteúdo para que vocês consigam ter uma visão mais clara do tema e, posteriormente, ingressarem junto com a gente nessa jornada, que aí realmente a gente vai ter conteúdo mais profundo para ajudar as micro, pequenas e médias empresas. Esse projeto ele teve uma motivação para acontecer. Vocês vão conhecer um pouco mais adiante tudo que está previsto para ele. Então, eu Aqui é o concluo aqui minha financiamento da fala HK, realmente tá? sobre o assunto. E a partir de então, a gente passa aqui a nossa agenda do dia. Vocês vão entender um pouco agora mais sobre o projeto. A Indianara faz parte aqui da equipe da Câmara Brasil-Alemanha e está liderando o projeto junto com a Gabriela, da Fundação Ecomais. Vamos falar um pouco, né, como as PMEs podem transformar a sustentabilidade em oportunidade de negócio, tanto via PMS Go Green, como alguns cases que vão ser apresentados. Depois, a gente vai ter um momento de conhecer realmente cases de alguns convidados aqui que estão com a gente. Então, a gente vai conhecer um case da Bosch e o case da Sil. A gente vai ter um momento também, eu vou fazer algumas perguntas com base no que eles apresentarem aqui para a gente. E no final, a gente convida vocês a participar de uma breakout rooms. A gente vai fazer com esses dois convidados, para que vocês tenham esse momento de troca, poder realmente fazer as perguntas de vocês, ter essa questão da conexão, que a gente sabe que em evento online é demandado, mas não é simples, né? Como a gente acaba
conseguindo promover mais em eventos presenciais. Mas então, no final, desse momento, vocês vão ter a oportunidade aí de interagir também com o nosso colega da Bosch e a colega da Sil para essa troca. Então, essa é a nossa agenda do dia. Temos bastante conteúdo aí pela frente, então não vou me estender mais. Quero convidar então a Indianara e a Gabriela para darem continuidade aqui à apresentação e desejar um ótimo evento a todos. Bom dia a todos, prazer em conhecê-los. Eu sou a Indianara, como o Fê comentou, né, eu estou atuando aqui, né, no projeto em parceria com a Fundação Ecomais. Então, a gente já deu, né, um spoilerzinho aqui do projeto no nosso primeiro webinar, que inclusive está gravado e disponível nas nossas redes. Então, se vocês ainda não seguem o nosso canal no YouTube, eu convido vocês a conhecer. Então, tanto, né, o nosso primeiro ciclo do ano passado, a gente também tem alguns registros lá, e a gente está subindo, então, a gravação desses webinars deste ano também. Acho que é interessante salientar aqui também que, apesar de, né, a gente estar seguindo para esse segundo ciclo e ele ser focado na cadeia do setor automotivo, a gente também tem olhado ainda para o setor químico. Esses primeiros webinars de sensibilização e a capacitação que a gente vai comentar, eles têm temas super transversais aqui. Então, mesmo que você seja uma empresa que não faz parte desses dois setores, né, você é super bem-vindo a participar aqui desses webinars e posteriormente dos nossos workshops também. E aí, falando então um pouquinho do objetivo, né? Como o Fê comentou, a ideia aqui é capacitar essas PMEs dos setores químico e automotivo para que elas possam oferecer então serviços mais sustentáveis e alinhados então a demandas de mercado por padrões ambientais, né? O público-alvo, como o nome do projeto já diz, são micro, pequenas e médias empresas desses setores, visando fortalecer então a sua presença aí na cadeia de valor tanto nacional quanto internacionalmente, né? E quais são os resultados esperados aqui? A gente tem uma meta bem ambiciosa, então, de impactar aí positivamente 200 PMEs desses dois setores, tá bom? Falando das fases do projeto, a gente iniciou fazendo um diagnóstico este ano do setor automotivo, a gente ainda está, esse diagnóstico ele ainda está acontecendo. Caso você tenha interesse, né, em participar do diagnóstico, no nosso site a gente disponibiliza o link para agendamento dessa reunião. A gente está seguindo agora, né, com a sensibilização. Então, como eu comentei, a gente teve nosso primeiro webinar na semana passada, está tendo esse segundo agora, e na semana que vem a gente vai ter o nosso último webinar para falar de financiamento, incentivos e subsídios para PMS. Depois a gente segue para uma fase de capacitação, então com uma série de workshops. E por fim, a gente segue para a fase de aceleração, onde alguns projetos serão selecionados para participar dessa aceleração com mentoria. Ao longo de todo o projeto, a gente deve ter alguns eventos, né, tanto presenciais quanto híbridos e online, para facilitar esse matchmaking, essa conexão entre as PMEs, né, e as grandes empresas que estão aí à frente dessas cadeias de valor. E a gente também quer fazer, então, uma consolidação de todo o projeto, com os principais indicadores, as principais metas alcançadas aqui, e trazendo também uma vitrine digital dos projetos acelerados. Falando da sensibilização, então, como eu comentei, a gente teve na semana passada o primeiro webinar falando sobre o conceito e importância de ESG e da economia verde. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho das principais oportunidades e casos práticos. E na semana que vem, no dia 25, nesse mesmo horário, a gente vai falar sobre financiamento, incentivos e subsídios. A gente também deve trazer alguns convidados especiais para participar aqui com a gente. Passo a palavra agora, então, para a Gabi. Gabi, fica à vontade. Obrigada, Indy. Bom dia a todos e todas. Bom, estou aqui representando a Fundação Ecomais, me chamo Gabriela. No primeiro webinar, a gente falou um pouco sobre a questão do ESG, da economia verde, a gente passou aí por alguns pontos, né? E a ideia é que a gente só retome brevemente, né, o que a gente comentou, para a gente, então, introduzir, né, como que as PMEs, elas podem transformar, né, a sustentabilidade em uma oportunidade de negócio. E também aí dentro, né, dos seus processos, da sua estratégia, como isso também pode ser um diferencial. Pode passar, Indy, por favor. Bom, então aqui a gente trouxe basicamente um resumo, né, do que a gente considera que seriam benefícios da sustentabilidade para as PMEs.
E aí, quando a gente estava conversando no primeiro webinar, a gente apresentou, a evolução da sustentabilidade ao longo do tempo, né. Tem as suas diferenças com o ESG, mas essas agendas foram evoluindo, né, elas fazem parte ali dentro da própria sustentabilidade, tanto a economia verde quanto o ESG. E aí a sustentabilidade ela acaba sendo então um diferencial dentro ali das empresas, né, o que antes, anteriormente, foi muito para atender uma agenda ambiental, né, foi nesse contexto que foi surgindo, ela passa então a fazer parte dentro dos processos, e aí trazer um diferencial até mesmo dentro do próprio produto, né. E aí a gente vai tendo alguns benefícios que isso vai sendo, trago, né, como resultado. Então, quando a gente para olhar os processos, começa a mensurar, entender, aqui está impactando ambientalmente de uma forma, que precisa ter um controle, né, atender ali alguma legislação. Então você vai tendo um pouco mais, justamente desses controles das atividades, dos impactos, vai fazendo esse mapeamento e com isso, no próprio processo, né, muito orgânico você identificar o que que tá ali pode ser um gap, né, pode ser algum tipo eh, de perda dentro do seu processo, então alguma oportunidade de você reduzir algum custo, de melhorar, né, aquele processo. Então isso já organicamente vai surgindo até propriamente uma redução de custo, né, então se você para olhar, começa a ver os seus indicadores, a performance, e aí você começa então a ter essa redução de custos, por exemplo, na questão de consumo de materiais, de matérias-primas, consumo de recursos naturais, e aí você, vai tendo então esses benefícios que seriam a redução de custo, aumento de produtividade também, justamente por você estar avaliando, né, e entendendo melhor os seus processos. E aí, assim que você consegue, né, ter uma evolução ali dentro das suas atividades, você também consegue ali melhorar sua própria reputação, porque provavelmente você vai começar, já tá muito bem mapeado, né, a questão ali do próprio compliance, da própria governança, né. Isso facilita você fazer comunicação, você saber o que que a empresa faz, o que não faz, o que que precisa ser reportado, seja ali dentro da sua cadeia de valor, com seus fornecedores, para os seus clientes. E isso tudo vai melhorando a qualidade, né, ali dos produtos, dos processos, dos serviços, e isso também vai melhorando a reputação da própria empresa, justamente por essas questões. E tendo essa organização, já essa governança já bem estruturada, isso te possibilita, provavelmente, também acessar novos mercados, porque se você consegue se antecipar, a legislações, regulamentos que, por exemplo, né, a gente traz sempre muito o exemplo ali de alguns requisitos da União Europeia para exportação. Então, quando você já consegue ter, né, essa estruturação dessa governança, você consegue já ter a casa organizada para você justamente se adequar a novos requisitos que possam aparecer, ou então até mesmo se antecipar. Então a gente pensa na sustentabilidade justamente dentro ali do negócio, então foi o que a gente falou no último webinar, não é só sobre o retorno ambiental, só sobre cumprir essa agenda ambiental. A sustentabilidade ela pode realmente ajudar o negócio a se perpetuar, a conseguir se adaptar, né, então por isso que a gente traz aqui esses pontos. E aí, a gente sabe, né, que quando a gente está falando da implementação, a gente tem um desafio de ter pessoas para poder fazer isso, ainda mais em pequenas e médias empresas, os limites mesmo de fato, né, das funções, de recursos também financeiros. Então a gente sabe, né, nessa parte de investimentos iniciais, realmente é um desafio para essa implementação, também de tecnologias mais limpas, dessas práticas, né. Então a gente entende que existe um papel muito importante, né, do apoio governamental, de políticas públicas para justamente apoiar esse subsídio, né, para as pequenas e médias, micro também, pra justamente a gente conseguir fazer essa transição, né, para as empresas também. E aí tem também uma questão do próprio planejamento, né, acho que opa, só passou rapidinho se você puder voltar o slide. Boa, obrigada. E aí então tem essa questão também que você precisa justamente ter um plano estruturado, de como que você vai integrar, né, como que se faz uma gestão sustentável, né. Então, a gente tem aqui algumas ferramentas, a gente comentou no último webinar também, que eu recomendo aí para quem não conseguiu assistir, também assistir, né, assim que estiver disponível a nossa gravação, porque é importante ter já esse norteamento, né, de como que a empresa vai conseguir estabelecer ali alguns compromissos, o quanto ela consegue se estruturar para atendê-los, para justamente alcançar esse impacto positivo, né, então é algo que realmente é construído. Pode passar, Indy. Vocês me ouvem bem?
Sim, Falando então da visão global, né, a gente está trazendo aqui um pouquinho das tendências e oportunidades. Olhando para o cenário mundial, a gente percebe então que esse tema ele cresce, né, a cada vez mais. A gente tem aqui dados então da Comissão Europeia que comenta que o tema economia verde ele cresceu 7% ao ano no último ano. As PMEs então elas começam a adotar cada vez mais práticas sustentáveis, como a Gabi comentou, para ganhar competitividade, tanto no mercado interno quanto nesses mercados globais. Né? A gente também tem uma pressão externa agora dos consumidores, né, que já são 64% aí globais, escolhendo marcas éticas, né, investidores também que passam a priorizar empresas, né, que têm esse foco em ESG. Olhando aqui, né, para o Brasil, a gente já tem uma realidade onde 62% das PMEs geram empregos formais, 30% contribuindo aí com o PIB nacional. Então, as PMEs elas são o coração da economia, mas elas podem operar, né, podem chegar ainda muito mais longe. Atualmente a gente percebe que elas ainda acabam operando aí num modo muito de sobrevivência, né? O que a gente vê aqui de oportunidade, então, né? 65% dessas PMEs brasileiras elas são consideradas seguras, mas apenas 41% têm equipes dedicadas ao tema ESG ou sustentabilidade aqui. Então, ainda tem muito espaço para avançar. E aí, trazendo aqui dados também de uma pesquisa da PwC, né, a Global Investor Survey 2024, a gente percebe que 70% aqui, 70%, né, dos investidores, eles têm esse interesse, né, e eles concordam que as empresas elas precisam investir mais, né, no tema de sustentabilidade, ESG, e abordar essas questões de forma mais direta. E isso aqui, olhando principalmente na inovação de produtos e serviços, né, que essas empresas elas passam a oferecer, então, ou a atualizar esses produtos para que eles se adaptem e passem a mitigar ainda mais esses impactos e mudanças climáticas, né? Construção aí resiliente, então, contra riscos climáticos, né? Aumento do uso de energia renovável. Então, os investidores entendem que é muito importante que, né, uma empresa seja, ao mesmo tempo, lucrativa, mas que ela contribua, então, de forma positiva aqui para a sociedade. E aí, uma pesquisa mais recente, então, a 28ª pesquisa da Seu Survey, da PwC também em 2025, fala que existe um otimismo econômico muito grande desses seus brasileiros. Então, 68% dos seus brasileiros, eles esperam um crescimento global aí de 12, nos próximos 12 meses. Então, isso contra 36% referente a 2024. Então, existe muita oportunidade aqui para essas PMEs, mas há muita necessidade de reinvenção. Então, por exemplo, aqui os seus eles percebem que né, eles acreditam que os negócios no Brasil eles não sobreviverão aos próximos 10 anos sem que haja mudanças sustentáveis. E a gente está vendo agora, e esse tem sido um tema super recorrente, do uso de IA para atingir esses objetivos. Então, a gente vê que os profissionais brasileiros eles têm essa percepção maior que a IA ela pode ser, né, um impulso para a eficiência de processos, né, ou para atingir metas sustentáveis, e não necessariamente isso vai influenciar na redução, por exemplo, de empregos, mas muito pelo contrário, teve um aumento aí de 21%, então, nas contratações, isso aqui focado em pessoas para atuarem com IA, mostrando que a sustentabilidade e a tecnologia elas podem caminhar aí em conjunto, né, e criar novas oportunidades. A Gabi comentou ali também de algumas formas que podem ser implementadas, então, essas práticas sustentáveis. E aqui falando de uma maneira bem breve, a gente sabe que a PME ela tem no seu dia a dia seus próprios desafios, e às vezes a gente fica, é muito fácil ficar muito focado no operacional, no dia a dia, mas a gente tentou traçar aqui pelo menos 4 possíveis passos que podem ser aplicados, então, começando com uma análise da situação atual. Então, analisar como que a empresa ela vem utilizando seus recursos e gerenciando seus resíduos para entender melhor o seu impacto ambiental. E definindo, então, metas claras, né? Estabelecendo metas que sejam mensuráveis, realizáveis e atemporais para melhorar, então, esse desempenho ambiental e social. A implementação dessas metas, então, desenvolver um plano de ação que seja factível e alcançável, né? Isso pode envolver, então, mudanças operacionais, treinamento de funcionários, investimento em tecnologias mais limpas, uma comunicação transparente para o mercado e um monitoramento constante também,
Então, comunicar-se aí abertamente com as partes interessadas, né, seja que os investidores ou, né, os próprios clientes, sobre as práticas e o progresso aí de ações em ESG, e elaborar então aqui relatórios de sustentabilidade para monitorar e reportar esses impactos dessas iniciativas. São algumas práticas sustentáveis que as PMEs podem começar então a aplicar. Passo a palavra novamente para Gabi comentar um pouquinho de alguns cases que a gente achou interessante compartilhar com vocês. Pô, Andy, é bem para comentar bem breve, com vocês, porque, estava lendo uma matéria de uma consultoria, chamada BIP, não sei se vocês conhecem, e ela dizia que a economia circular é o farol para o setor automotivo conseguir fazer a transição para essa economia mais verde, né. Então, é bem interessante, até quando a gente estava fazendo aqui, né, a pesquisa, construindo o material, e aí realmente o que vão surgindo são alguns cases relacionados, né, à reciclagem ali, de materiais, um pouco mais nessa linha, né, da logística reversa também. Então eu trouxe aqui brevemente, né, para comentar um caso da própria BASF, né, chamado Circulaí, que ele é um programa voltado para conteúdo, né, ali de produtos feitos a partir de materiais reciclados. Então ali dentro da produção, né, de produtos feitos ali com poliamida, a gente tem, 95% do material sendo utilizado, e aí sobrando 5% dessa poliamida, né, poliamida 6 e 66, elas sendo descartadas, né, elas estavam, enfim, sendo descartadas, não estavam sendo utilizadas. Então ali o negócio, identificou, né, essa oportunidade de poder reintroduzir esse material novamente no produto, então, estendendo, né, essa prolongação também aí desse próprio conteúdo, né, desse material. E aí conseguiram estabelecer então até mesmo, né, a compra aí de outras por outras empresas desse material, para justamente ele passar por um processo de reciclagem mecânica, e aí eles serem novamente inseridos em produtos, né, novamente então rodando aí o ciclo dessas poliamidas 666, né, tem ali algumas especificações, são só esses materiais, estabeleceram, todo o processo, né, para que isso realmente possa, de fato, ser viável. E, enfim, né, tem ali algumas especificações, mas achei bem interessante, porque a gente sabe, né, esses materiais depois eles são usados justamente para confecção de produtos que atendem o setor automotivo, né. Então tem alguns produtos para esse setor que são a base desse material. E aí tem esse outro case aqui da Reciclanip, que aí é mais uma associação, né, que teve aí entre diferentes, empresas dessa indústria brasileira. Então a gente vai ter Pirelli, Bridgestone, entre outras, que se reuniram para fazer ali uma destinação mais correta dos pneus no final do seu ciclo de vida. Então é um projeto que ele iniciou em 99, né, já tem um bom tempo aí que ele tá rodando. E aí reúne, então, esses fabricantes e justamente eles já conseguiram então, né, desde aí de 2011 até 2023, fazer a coleta e a destinação de mais de 5,1 milhões de toneladas, né, para essa destinação, que pode ser o coprocessamento, tem também, né, a própria fabricação de novos produtos. Eu estava dando uma olhada no site deles, tem também já ali a produção, por exemplo, de tapetes, né, que são usados dentro dos veículos, pra própria produção ali do asfalto, né, de borracha, então tem várias aplicações, né, aquilo que seria destinado, seria talvez enviado, ele teria uma destinação, com um impacto maior, ela consegue ser reintroduzida, né, então acho que esse é um dos principais cases, assim, que a gente tem, dentro do setor automotivo aqui no Brasil. E por fim, eu trago na verdade não é um case, na verdade uma empresa chamada Octa, a gente até também dentro do nosso, escopo, né, do nosso projeto, a gente conseguiu conversar também com os representantes da Octa, e eles são um marketplace, voltado aí pra conexão, né, de frotas com centros aí de desmontagem. Foi bem interessante, né, entender um pouco do negócio deles, porque então eles conseguem fazer ali a separação, né, das peças e aí reintroduzi-las no mercado, ter rastreabilidade disso, porque isso é muito importante quando a gente está falando, da sustentabilidade, de promover aí uma agenda, né, que realmente, né, atende requisitos, enfim, essa parte bem da rastreabilidade é bem crítica, né, a gente está falando das cadeias. E, enfim, né, e até mesmo eles tiveram outros impactos também em relação a
a própria questão ali da como a gente tem, me fugiu a palavra, mas enfim, é que no caso ali a gente não tem essa ai gente, me faltou a palavra, mas enfim, eh, tô tentando retomar, mas realmente não chega. Enfim, né, acho que é mais uma questão por conta ali da gente sabe que tem processos aqui dentro do Brasil, né, na verdade uma questão mais cultural, dessa destinação das peças, que a gente não consegue ter essa rastreabilidade. Então a gente tem problemas até de mercado paralelo, né, acho que é essa, palavra que eu queria achar, um mercado paralelo que ele acaba se estabelecendo, né. Então você também soluciona problemas relacionados aí mais à parte de crimes, né, então até mesmo é bem interessante por conta de todo esse impacto que não só ambiental, né, mas também nessa parte social. Então é uma plataforma super interessante, né, que eles reúnem ali, pessoas interessadas também na compra e na venda, e eles já tiveram aí bastante impacto. Bom, já indo para os próximos cases, a gente tem aqui, na verdade, eles não são exatamente só para o setor automotivo, mas a gente trouxe porque dentro desse contexto que a gente estava falando, né, que a Indianara estava apresentando, quando você precisa definir metas e você precisa se planejar para alcançá-las, a gente tem, as Science Based Targets, né, as metas baseadas na ciência, não sei se vocês vão conhecer, mas é uma plataforma que já é bastante utilizada também por outras empresas, né, essa iniciativa que ela é seguida para justamente você fazer a verificação da sua contabilização ali do seu impacto, né, seja das emissões aí de gás de efeito estufa. E aí eles estão também aí mais voltado, né, oferecendo para as pequenas e médias empresas, um caminho um pouco mais estruturado para como que as pequenas e médias podem então integrar a sustentabilidade também nas suas operações, tá. Então também isso está segmentado para as pequenas e médias, e é super importante, é super relevante para que isso realmente esteja alinhado ali com metas nacionais, né. Então esse é o trabalho do Science Based Target, a gente fazer essa avaliação baseada na ciência, né, de quando a gente quer alcançar ali, na verdade, chegar ali o impacto que não seja que a gente não aumente, né, a temperatura global em mais de 2 graus Celsius. Então, tem todo esse alinhamento, né, por isso que é tão importante essa verificação, enfim, acompanhá-los. Um outro, na verdade não um case exatamente, mas também é uma oportunidade até de benchmarking, que é com a rede ACV, a fundação também faz parte, né, a Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida, como também comentei no webinar 1, quando a gente está falando de economia circular e está falando de ACV é uma ferramenta, né, para a gente poder fazer a avaliação do impacto ambiental em processos, em produtos, a gente consegue fazer a comparação de cenários, né. E aí a rede ACV reúne diferentes empresas, diferentes profissionais, que têm ali muito embasamento, né, tem todo um conhecimento para justamente fazer essa contabilização, eles propõem agendas, tem workshops também para fazer, workshops de pensamento de ciclo de vida, então toda essa parte também teórica eles trazem, parte prática também tem, mas é bem legal depois para vocês conhecerem. Volto para você, Indy. A palavra na verdade a gente pode chamar acho que o Fernando, né, para ele poder já fazer a intermediação aí com os nossos convidados. Obrigada, pessoal. Obrigado, Indianara. Acho que foi muito interessante para a gente aquecer já, para conhecer um pouco mais de alguns cases também que a gente vai trazer aí das empresas. Antes de convidar aqui o Gabriel e a Gabriela para se juntarem aqui a nós, eu queria só destacar realmente assim, muito do que vocês viram nas falas da Gabriela e da Indianara vai de encontro ao programa que a gente está promovendo aqui. A gente viu a questão realmente, né, quando ela falou de redução de custos, aumento de produtividade, questão de acesso a novos mercados. Tudo isso a gente entende que é um exercício, né, que vai impactar não só a parte de eficiência, mas de competitividade também das PMS. E a gente entende também que isso é um desafio para diferentes empresas. Às vezes, uma média empresa, poxa, talvez ela esteja muito bem conectada dentro da cadeia dela e tem, às vezes, a líder da cadeia puxando isso, então facilita esse processo. Mas às vezes não é a realidade. Quando a gente pega uma pequena empresa que a gente sabe que a rotina é diferente, às vezes o CEO ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então ele não consegue parar para ter esse olhar realmente de como eu consigo tratar o tema sustentabilidade ou economia verde ou alguma eficiência ali dentro do processo dele para conseguir realmente ganhar essa questão no dia a dia
Então, isso é algo que a gente também está olhando dentro do nosso programa. A gente sabe que existem contextos diferentes, situações diferentes, então a gente busca aí dentro do projeto realmente atender os diferentes cenários. A gente sabe que vão ter empresas que vão conseguir participar da aceleração, com um olhar mais de projeto, e empresas vão falar, olha, isso aqui eu não consigo implementar, eu vou ter que realmente talvez ver onde eu consigo ganhar eficiência, às vezes seja na troca de alguma lâmpada, alguma coleta de resíduo que ele pode dar uma destinação. Então, acho que a mensagem que eu deixo é não olhe às vezes para alguns cases e fale, poxa, isso não é para mim. A gente, dentro do programa, quer ajudar vocês também a entenderem que vamos entender qual é o seu contexto e onde a gente consegue agir, porque acho que esse é o principal. É realmente a gente entender qual é a nossa realidade e trabalhar em cima dela. Então, acho que até agora, para a gente conhecer um pouco mais de realmente cases aí mais práticos, né, na vivência das empresas, a gente vai ter oportunidade agora de conhecer empresas que cresceram adotando práticas sustentáveis. A gente está aqui então com o Gabriel Trevisan. Gabriel Trevisan, ele é da Bosch, ele é o diretor global aí para a parte de descarte, serviços de reciclagem na Bosch, e a gente tem também a Gabriela Ferola, que é fundadora e diretora executiva na Sil. Vamos começar acompanhando o case da Bosch num primeiro momento, depois a gente vai ver o case da Sil, e aí depois a gente vai ter um momento aí realmente de troca com os nossos convidados. Então, Gabriel, bem-vindo, agradeço aí pela sua participação aqui junto com a gente. Fica à vontade de se apresentar e compartilhar também o case de vocês. Legal. Obrigado, Fernando. Primeiro, bom dia a todos e todas. E mais uma vez agradeço a oportunidade aí para o Fernando e para a Indianara de poder compartilhar o case aqui. Muito legal mesmo. E gostei, acho que a fala inicial de vocês, acho que está bem em encontro com a apresentação que eu vou passar para vocês aqui. Bom, acredito que vocês estejam vendo já a apresentação. Sim? Estamos vendo. Legal. Como o Fernando fez uma breve apresentação da minha parte aqui, então, por um acidente, eu acabei virando, depois eu explico durante a apresentação, acabei virando o head global desse tema aqui. A gente deu um nome um pouco mais bonito aqui de Sustainable Disposal and Recycle Management sobre esse tema, depois eu explico um pouquinho mais. Mas antes eu queria falar um pouco da Bosch, só para ambientar, né? Então, tudo que nós fazemos é tecnologia para a vida, isso é o que nos move. Alguns números, só para situar também, ainda a gente não tem o fechamento de 24, eu vou mostrar o de 23 aqui, pouco mais de 91 bilhões de euros, quase 430 mil colaboradores no mundo, 235 plantas produtivas, acho que é bacana falar, e o quanto que se investiu em P&D nesse ano, em 2023, mais de 7,2 bilhões de euros, e aqui são colaboradores envolvidos na área de pesquisa e desenvolvimento, sendo que mais de 44 mil no mundo são desenvolvedores de software. Então, a Bosch também quer ser conhecida como uma empresa de tecnologia. Né? Aqui, indo um pouco para a nossa região, aqui em 23, aqui nós fechamos com quase 10 bilhões de euros, 11.500 colaboradores aqui na nossa região, na América Latina, em 10 países diferentes, e quanto que se investiu na região em pesquisa e desenvolvimento aqui nesse período aqui, foi 1 bilhão de euros, e alguns números, né, colaboradores aqui, um pouco mais de 10% de colaboradores trabalhando na área de pesquisa e desenvolvimento, sendo deles 800 na área de digitalização. Então, agora indo um pouco no escopo da parte de sustentabilidade, algumas metas mundiais da Bosch. Então, desde 2020, as plantas Bosch, elas são climate neutral, significa que o escopo 1 e 2 já tem em todas as suas localidades aí, já são, assim, já emissão neutra nesse período aqui, nessas mais de 400 localidades. No escopo 3, que é bem mais difícil, né, é um target de menos 15% em 2030 em relação a 2018, que foi definido como uma base. Outras metas aqui, uma redução de 25% na redução de consumo de água, né, em regiões que têm escassez, e também na eficiência energética aqui, mais de 1.700 terawatts-hora, 1,7 terawatts-hora para redução através de eficiência energética em todas essas plantas aqui. E
tivesse que mostrar uma fotografia, um pouco do que, um slide que é bem divulgado dentro da Bosch, sobre o caminho para a sustentabilidade, são esses 6 pilares aqui. Então, é a própria redução de água, as ações de clima aqui, toda a parte de saúde dos colaboradores, women rights aqui, toda a parte de diversidade, e tem o pilar da economia circular. Então, assim, hoje na minha apresentação eu vou dar um foco nesse pilar aqui de economia circular, então o SG ele é muito maior que isso, né? Vocês podem imaginar. É interessante a discussão, porque isso aqui foi criado alguns anos atrás, então é a visão de 2025, então nós já chegamos em 2025, eu acho que talvez não vai mudar muita coisa, talvez só vai mudar a data aqui de 25, talvez para colocar 30 e algumas adaptações, mas esses pilares eu imagino que não vão mudar muito daqui para frente, né? Então, falando um pouco de economia circular, só peço desculpas que esse único slide aqui está em inglês, mas o restante eu consegui, deu tempo de traduzir aqui para o português. Isso aqui, como que nós enxergamos o caminho dos itens. Né? Então, tem aqui a extração da matéria-prima, né? Então, vou começar nesse eixo horizontal aqui. Aqui entre os nossos fornecedores, depois entra a Bosch na parte produtiva, depois tem o uso dos produtos, pode ser uma ferramenta elétrica, ou peças automotivas, assim por diante, e depois tem o final da vida útil. E aí tem alguns tópicos que a gente enxerga de economia circular. O primeiro, nessa parte roxa, que a gente chama eficiência de material, que é usar materiais reciclados. A Gabriela apresentou agora um pouco, né, um caso de plástico. É um tema que a gente usa bastante aqui na Bosch, de como que dá para usar mais itens reciclados, mais leves. Né? Então, aqui envolve muita engenharia, né, para aumentar a eficiência desses materiais. Tem um outro caminho, e tudo isso, né, a gente olhando para a emissão de carbonos, né, quanto mais perto desse lado aqui é melhor, as emissões são menores aqui, né. Aí um segundo caminho é a parte de Second Life, que significa um segundo uso. Então, dando um exemplo prático aqui, a gente tem uns bicos injetores da parte diesel, que a gente recolhe de algumas oficinas, né, itens, e aí a gente volta para a produção em Curitiba, tem uma linha de remanufaturados e é colocado no mercado com uma linha muito aceita, né, é um preço mais baixo para o mercado e evita de realmente extrair itens do meio ambiente, enfim, né, de ter todo esse caminho desde a extração da matéria-prima até chegar aqui. E tem um terceiro, que é a reciclagem dos materiais, alguns itens em final de vida útil voltar para os nossos fornecedores. E aí é nessa parte, e aí eu criei alguma parte nova dentro da estratégia da Bosch, que assim, é a geração da sucata dentro das plantas aqui, né? Então, aquela sucata produtiva disso voltar para os nossos fornecedores e que isso volte para a cadeia. Então, é nesse mundo que eu estou envolvido agora nesses últimos 3 anos, e aí eu trouxe alguns exemplos do que o meu time aqui global, a gente está trabalhando nesses tópicos, só para fomentar um pouquinho mais. Então, tem a sucata dos insertos de usinagem, ele é feito de metal duro, né? Então, a gente coleta hoje de mais de 10 plantas diferentes da Bosch, né, que fazem usinagens, acabou o final da vida útil então ele está dentro desse escopo aqui, né? A gente tem uma planta na Suíça que faz acessórios de ferramenta elétrica que usa esse material que é feito de tungstênio. Então a gente faz toda a coleta disso daí, toda a parte logística e a gente fornece para essa planta da Suíça. Então além de fazer uma economia financeira, né, porque em algum momento eles iam ter que comprar esse material no mercado, ainda a gente deixa um supply chain mais resiliente aqui. Um outro caso, a gente tem uns bicos injetores que usam metais preciosos, tipo paládio e assim por diante, né? Então, o que a gente faz é coletar esses itens também, alguns em final de vida útil, alguns que são feitos um remanufaturado, na verdade foram coletados, mas não conseguiu fazer um remanufaturado. A gente tem algumas empresas na Europa que fazem esse refino de metal precioso, então só para ter uma ordem de grandeza, de 1 tonelada que a gente manda, consegue recuperar 1 quilo de paládio, mas 1 quilo de paládio é muito dinheiro. Né? Então, e aí com isso, em vez de a gente receber o dinheiro, entra numa conta Bosch que fosse o dia que eu tiver que comprar mais paládio para os produtos, eu evito diferença entre buy e selling, né, desse mercado,
e enfim, acaba trazendo esses benefícios. A gente teve um caso interessante aqui da sucata de aço, tem uma única planta na Europa que tem uma fundição da Bosch, que fica em Lohr, perto de Frankfurt, e a gente pegou sucata de uma outra planta produtiva, e em vez de ele comprar sucata para fazer a fundição, então a gente criou esse canal junto com eles aqui também. E tem um outro caso, por último, talvez só para ilustrar aqui, que são essas células de combustível, também tem metal precioso, a Bosch está produzindo isso daqui na planta de Bamberg, Anderson, e na planta de Wuxi, na China, e a ideia, a gente fez um contrato com essa empresa que chama Highlane, ele é uma empresa que usa alguns caminhões da Hyundai, mas eles alugam muito esses caminhões, ele tem o moto deles é de ser uma pegada neutra, né, nessa questão de transporte, e o que a gente fez um acordo com eles é de coletar os itens em final de vida útil, e a gente faz essa reciclagem e aí volta nesse segundo tópico, né? Então tudo aquilo que reciclar entra numa conta Bosch para depois seguir em frente. Então assim, eu trouxe num panorama geral aqui alguns cases do que nós estamos fazendo dentro da Bosch aí nessa questão de reciclagem, e aí talvez, eu sei que já fui um pouco para frente do que nós estamos fazendo, mas assim, em linhas gerais, aí falando um pouco como é que eu cheguei nesse momento aqui, né? Como é que, como eu disse, eu caí por acidente nesse tópico, né? Então, em 2021 eu recebi uma tarefa aqui de ter que cuidar de alguns itens obsoletos, que alguns itens que deveriam ser destruídos por ou geração antiga ou ficou muito tempo sem vender, esses itens foram encontrados no mercado paralelo. E aí eu recebi a missão de tentar identificar, deixar mais robusto esse processo, evitar que colocar alguns gates de controle, né, durante isso. Então assim, não tinha nada do outro mundo ter que fazer isso. Realmente era um processo que ninguém estava cuidando, estava bem largado. Mas foi interessante que eu comecei a identificar um potencial enorme quando eu comecei a ver alguns contratos de sucata, de venda de sucata, que eu falei, nossa, isso aqui acho que nós estamos vendendo muito barato, mas foi só um feeling, né? Porque meu background é de compras, eu trabalhei mais de 20 anos em compras aqui dentro da Bosch, em várias divisões, e eu fiquei com aquele sentimento, assim, acho que dá para melhorar alguma coisa. Então, assim, minha missão era cuidar dos obsoletos, mas no final eu identifiquei essa oportunidade de aumento de venda de sucatas. E acabei fazendo algumas poucas negociações, entendendo como é que funcionava esse fluxo, colocando alguns novos players aqui dentro do processo. Eu sei que com 3 meses eu tinha identificado mais de 3 milhões de reais, sem ir muito a fundo, né, de aumento de faturamento. Assim, a gente já vendia, mas a questão foi de ter aumentado mais ainda esse volume de venda de faturamento. E a gente identificou uma oportunidade, então, assim, já escutei muitas pessoas falaram que o SG custa dinheiro, que é custoso, mas tem um pilar aqui que eu vou mostrar para vocês que dá para trazer dinheiro, sem dúvida nenhuma, né, nessa parte de reciclagem aqui. E começou como um piloto em 2021, então oficialmente esse departamento foi criado em 2022, ele não existia, e eu fiquei como head global, então eu tenho um time espalhado no mundo, aqui em várias regiões, né, cuidando desse tema. Atualmente a gente tem uma presença em 15 países aqui, né, a gente está trabalhando com 72 plantas diferentes no mundo, e trazendo alguns números desse trabalho que começou há 3 anos atrás, né. Em média, a gente aumentou aí 25% o volume, o faturamento da venda da sucata. E de onde vem isso, né? A gente está conhecendo um pouco melhor o mercado. De novo, era uma atividade muito negligenciada dentro da Bosch. E a gente está, vamos falar assim, não quebrando, mas assim, o quanto mais a gente evitar intermediários no caminho é melhor. Então a gente está consolidando volumes e já está fazendo negociação direto com os recicladores finais. Então tem isso e também, por a gente estar conhecendo melhor, a gente está fazendo algumas sugestões de como fazer uma melhor separação para valorizar mais essa sucata aqui. Esse é um número bastante impressionante, aí desde finalzinho de 21 até agora acumulado foram mais de 110 milhões de reais de aumento de faturamento. Não é o quanto que a gente está vendendo, tá? É o quanto a gente aumentou o volume de vendas de faturamento de sucata. Então isso aqui é dinheiro no bolso mesmo, é EBIT, né? Sendo que aqui no Brasil foram 14 milhões, a maior parte do volume veio fora do Brasil, aqui em outras plantas que a gente está trabalhando. Eu gosto de destacar que a gente mapeou até agora mais de 250 tipos de materiais diferentes que a gente está vendendo. Então a gente está aumentando bastante o know-how dessa parte de reciclagem.
E aqui os últimos dois números foi um estudo que a gente fez com a Ernst Young, aqui com dados de 22 e 23, só das 4 plantas produtivas do Brasil, né, que é Campinas, Curitiba, Pomerode e Sorocaba. No período, a gente reciclou 28 mil toneladas de material aqui, que a gente pegou uma confirmação através de um CDF, por exemplo, e aí com o estudo, nesse mix de itens, a gente conseguiu economizar, e a gente está apontando isso no nosso escopo 3, 60 mil toneladas de CO2 não emitidas. Então, era outro tema que também não estava no nosso radar, mas assim, é mais uma moeda no cofrinho para ajudar naquela meta dos menos 15% que eu mostrei anteriormente, né? E aí é interessante porque quando eu bato na porta das plantas, elas falam, não, aqui está tudo bem, ninguém precisa fazer nada, não vai ter, vamos falar assim, não precisa, você não vai conseguir enxergar potencial nenhum. Então, assim, são alguns resultados aí que a gente identificou, acho que os números falam por si só, né, de alguns resultados das negociações que a gente fez, né. E aí, então, assim, isso foi dentro da Bosch e a gente identificou e onde a gente quer chegar no futuro é aquela coleta dos itens de final de vida útil, né? Então, pegar umas oficinas do Bosch Car Service, por exemplo, e coletar esses itens, ver o que é possível reaproveitar, um pouco do que a Gabriela comentou da Octa, né? Eu já conheci a Octa, né? O Arthur Rufino, assim, é super bacana o projeto que eles estão fazendo. Eu acho que ali dá para unir forças mesmo com a ideia onde a gente quer chegar. E aí, até chegar nessa coleta da logística reversa, a gente está dando um primeiro passo, que é primeiro cuidar da sucata dentro da planta. Quando tiver isso, a gente está ofertando isso para o mercado. Começou no final do ano passado, né, de ofertar esse serviço que a gente aumentou o nosso know-how, sendo que no futuro a gente quer começar a trabalhar com essa logística reversa. Então, o que nós estamos trazendo para o mercado, né? Então, é uma plataforma que vai fazer o gerenciamento dessa sucata, mas lógico que a plataforma é o meio para deixar tudo isso documentado. Acho que o mais importante é o know-how do mercado e do meu time aí, que a gente está trabalhando isso nos últimos anos, e a gente quer conectar as indústrias que geram sucata com os recicladores. Então, assim, a gente não vai comprar sucata, é só realmente conectar as duas pontas, né? E como que isso funciona? Então, assim, primeiro momento, ou uma visita, ou através de fotos, ou alguma informação para a gente receber esses tipos de sucata que é gerado nas plantas, né, de vocês. Aí é feita uma análise para saber, assim, puxa, será que tem um potencial de melhor separação, enfim, né? E aí a gente coloca no marketplace fechado. Então, não é um marketplace que qualquer empresa vai entrar, então a gente tem a nossa régua, e eu diria que é uma régua automotiva que a gente usa, né, de quem pode ser um reciclador. Então, esse é um tema que a gente leva bastante a sério. Não é porque tem um preço competitivo que a gente simplesmente vai destinar os itens e vai vender. Não, então tem toda uma aprovação, uma homologação, e a gente faz um acompanhamento a cada 3 anos dessa empresa, né, saber se ela realmente é confiável, se não está com nenhum problema aí com CETESB, por exemplo. E aí, tendo isso dentro do marketplace fechado, a gente faz esse leilão com as empresas. Então, a gente pede para vocês um preço de reserva, né? Não adianta vocês chegarem aqui e eu vou vender alumínio, eu quero vender a R$ 20. É impossível, R$ 20 o quilo, é impossível, né? Vou falar que o LME está na faixa de R$ 12, R$ 13, um potencial de a gente vender até uns R$ 10, R$ 11 por quilo é factível, né? Agora falar que eu quero vender a 20, eu falo, nem vou entrar no leilão porque esse preço o mercado não paga, né? E o que é a grande vantagem de a gente juntar vários volumes, né? Inclusive o da Bosch está aqui no meio, a gente está sempre olhando o mercado e, se possível, renegociando também. Então, juntando vários volumes, a gente consegue fazer um bundling e consegue nomear uma empresa com preço competitivo para todos aqui, né? E aí, a segunda, depois da nomeação, e assim, cabe a vocês aceitarem ou não a oferta proposta aqui. Então, e aí aceitou a proposta, falou assim, agora vamos fazer todo o planejamento, né? Toda a parte contratual e vamos realmente começar as coletas. Então, assim, a plataforma também ajuda na coleta. Tem uma parte burocrática que hoje era uma dor da Bosch, isso a plataforma está nos ajudando bastante, que é a geração dos MTRs para todo tipo de sucata. Então, a plataforma já está conectada com o Sinir ou com o Sigor. Então, tudo que está sendo gerado, a gente só precisa colocar
qual que é a descrição do tipo de sucata, sei lá, cavaco de aço e estou mandando 5 toneladas. É a única informação que precisa pôr na plataforma. Toda o restante ele já conecta com o site do governo e já faz a geração do MTR. Né? E aí depois da coleta, aí tem a documentação, então todo o CDF, né, a confirmação desses itens, também que realmente foi destinado os itens, né? Então tudo isso a gente consegue controlar. E a gente sabe que regularmente a gente tem que passar essas informações aí para o Sigor, então na plataforma a gente consegue, puxa, tudo que foi para reciclagem, tudo que foi para coprocessamento, a gente extrai dali e não precisa ficar gerando relatórios. E por último aqui, como que a forma que a Bosch está sendo remunerada, então até esse momento aqui, a parte da esquerda não existe nenhum custo envolvido até definir quem que é o parceiro vencedor, é só a partir das coletas, então não tem nenhum investimento a ser feito no início, que significa que depois das coletas uma parcela desse valor como FII fica para a Bosch. Então assim, usou a coleta, pagou, não usou também não pagou, é mais ou menos isso, é o pagamento por uso. A gente vê algumas vantagens, vai ficar aqui, depois a gente compartilha o material, não vou conseguir passar todos, porque acho que é bacana ter um tempo para perguntas e respostas. E eu deixo aqui alguns contatos, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais, se alguém quiser tirar foto aí da tela, fico disponível aí para explicar um pouquinho mais. E a ideia é compartilhar, meu objetivo realmente foi compartilhar essa boa prática e pensando um pouco que também sustentabilidade pode trazer também um pouco de dinheiro. É um pouco disso aí. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Muito legal o case e a gente pode aprofundar depois algumas perguntas para entender como é que foi todo esse processo. E até no chat, se alguém tiver alguma pergunta, depois a gente vai ter um momento para isso. Até para a gente não estar com um número alto de participantes, a gente vai ter um momento depois para abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta aí para o Gabriel, acabando aqui a parte dos cases, a gente abre para esse momento para vocês também. Então, agora eu queria convidar a Gabriela da Sil para a gente avançar aqui com a nossa agenda. Gabriela, seja bem-vinda. A gente tem aí mais ou menos 15 a 20 minutos para sua apresentação, então fica à vontade para compartilhar a tela e apresentar aí o case de vocês. Fernando, bom dia, pessoal, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de a gente apresentar esse case aqui. Já vou pedir também infinitas desculpas. No nosso caso, a gente acabou não conseguindo fazer a tradução, da apresentação, e aí é um case específico nosso na África do Sul, então um case bem interessante de um fundo que a CIO tem um mandato de impacto, ESG, em relação à disponibilização de crédito para pequenas e médias empresas, né? E como a gente implementou todo esse processo de qualificação e verificação ESG de impacto, e como isso vai evoluir agora para que as pequenas e médias empresas tenham acesso a esse crédito de acordo com esses processos de verificação. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tudo certo? Estamos sim. Legal. Só vou posicionar um pouquinho a CIO. Então, hoje a CIO tem dois braços, é uma startup de impacto, então o nosso carro-chefe é a nossa plataforma de gestão da performance ESG do impacto, mas a gente tem uma série de outros produtos e serviços que apoiam o processo das organizações em diversos níveis e de ponta a ponta, então são soluções completas. A gente também tem esse braço de metodologia que está a todo momento avançando em pesquisas estratégicas de mercado, entendendo a mudança de protocolos, análises setoriais, e isso tudo é sempre integrado à plataforma para que haja essa evolução e também metodológica da nossa abordagem nesse outro portfólio. Hoje a gente tem atuação no Brasil, na África do Sul, e a gente atende organizações dos diversos setores e portes, mas na África do Sul, especificamente, a nossa atuação está muito voltada para o mercado financeiro, então apoiando investidores diretamente, gestoras de ativo, fundos públicos, privados, em realmente integrar essa visão ESG e de impacto aos seus modelos. Um ponto que se conecta muito esse case que a gente vai trazer é justamente a perspectiva de ampliação da atratividade e financiabilidade
das empresas, né? Então, olhando no que a gente está discutindo aqui, como as pequenas e médias empresas, através dessa qualificação, verificação e ESG de impacto, conseguem acessar essas oportunidades financeiras mais competitivas e diferenciadas no mercado. E aí, tudo que a gente desenvolve também, eu vou passar um pouco dessa metodologia rapidamente, só para a gente conseguir entender como isso foi desdobrado no âmbito do fundo. Então, tudo que a gente desenvolve está 100% alinhado à Agenda 2030. A gente tem a matriz da Agenda 2030 como eixo conector de todos os nossos desenvolvimentos, como um eixo de impacto norteador, tanto na perspectiva interna dos nossos produtos e serviços, quanto no alinhamento estratégico e operacional dos nossos clientes e parceiros, de forma que a gente consiga demonstrar de maneira efetiva, com governança e transparência, como essas organizações contribuem ou não para o alcance dessas metas globais no nível das suas prioridades institucionais. E aí o nosso grande background relacionado à gestão da performance ESG do impacto, em que a gente trabalha com as principais matrizes globais, mas a gente tem um framework próprio também, e esse framework ele é modelável, e aí é onde é no momento em que a gente desenvolve os frameworks institucionais para os nossos parceiros e clientes. E tudo isso é feito de maneira ou 100% na nossa plataforma, ou utilizando a plataforma como esse centro analítico, mas trabalhando também de maneira offline com esse ecossistema. E aí vai depender muito dessa estrutura, vai depender muito do nível de maturidade também desse ecossistema nesse processo. Então, para a gente começar a desenvolver o framework desses fundos, inclusive o framework do Fundo de Pequenas e Médias Empresas, do SME Fund, a gente parte primeiro do entendimento da tese de impacto do fundo. Então, o fundo ele não tinha uma tese de impacto e a gente foi avançar com o desenvolvimento dessa tese de impacto, de quais seriam essas principais proposições de impacto em relação à Agenda 2030, em relação à perspectiva ESG também, justamente para a gente desdobrar isso nesses parâmetros que são os parâmetros de análise das pequenas e médias empresas que querem acessar o crédito desse fundo. Então, a gente partiu no entendimento de quais seriam essas prioridades, no conceito mesmo de materialidade, como a gente conhece no mercado de sustentabilidade. Então, entendendo quais são esses temas relevantes para o fundo, de acordo com a sua perspectiva, né, de desenvolvimento e de geração de impacto nos curtos, médio, no curto, médio e longo prazos. E aí a gente utilizou a perspectiva de aplicar uma pesquisa com os stakeholders principais do fundo, e aí numa perspectiva interna, que a gente não acessou as pequenas e médias empresas que já estavam, né, no processo do fundo, então a gente entrou num segundo momento do desenvolvimento do fundo, não foi desde a ideação do fundo SMI. Então, a gente fez essa pesquisa interna justamente para entender na percepção desses principais públicos quais seriam essas prioridades. E dentro da nossa metodologia, a gente tem duas etapas. Então, tem uma etapa em que a gente traz uma visão mais ampla, generalista, e a partir da priorização desses temas, a gente tem uma segunda etapa com uma discussão mais específica, principalmente internamente com as lideranças institucionais, e a gente trouxe investidores do fundo também para fazer esse diálogo mais específico do que eles esperavam em termos de verificação das empresas, em termos também do impacto a ser gerado pelo fundo. E aí, uma segunda dimensão do que a gente traz para esse processo é a integração dos protocolos. Isso, na prática, é trazer todos esses parâmetros, todas as diretrizes, todos os condicionantes de protocolos nacionais e internacionais para essa estrutura analítica, e aí a plataforma, ela prioriza dentro dessa matriz os temas que são prioritários para esses protocolos. E aí a gente entende na CIO como protocolos, desde diretrizes de fundos, desde diretrizes de grupos de investidores internacionais, até parâmetros de verificação de estruturas de auditoria, enfim, e todos os protocolos que, do ponto de vista da sustentabilidade, a gente também já está bem inteirado em termos de mensuração e reporte dessas questões. Então, hoje a plataforma trabalha com mais de 30 protocolos, a gente seleciona esses protocolos e aí automaticamente isso é selecionado no âmbito da materialidade também, como uma análise de mercado, né? Ao invés, muitas vezes, de fazer o benchmarking, integrar o benchmarking à perspectiva da materialidade, a gente usa essa estratégia para alinhar mais rapidamente os nossos clientes e parceiros a esses protocolos e a gente conseguir ter resultados mais ágeis também
nesse processo de desenvolvimento. E aí a gente tem, a partir de uma mesma base analítica, a gente tem duas matrizes, mas que são, na verdade, reflexos dessa base analítica. Então, a gente tem uma matriz que comunica os temas prioritários em relação à perspectiva ESG e a matriz que comunica os temas prioritários em relação à Agenda 2030. E aí, onde tem os agentes externos, é exatamente onde entra a integração dos protocolos, e nesse caso, os agentes internos do fundo foram colaboradores, players estratégicos, assim como os investidores que a gente envolveu na segunda etapa. Depois, a gente gera o radar de alinhamento estratégico, aos ODS, que demonstra a análise integrada desses dois eixos e comunica e orienta, né, o desenvolvimento desse framework de maneira mais objetiva dentro dessa cadeia. E aí, no momento que a gente tem toda essa integração, a gente tem bases internacionais que já estão conectadas à Agenda 2030, cujos parâmetros de mensuração já estão conectados, mas a nossa plataforma faz a conexão dos outros protocolos, inclusive do nosso framework. Então, quando eu tenho a priorização dessas metas da Agenda 2030, automaticamente eu também tenho a priorização de indicadores, de parâmetros que podem ser utilizados para mensurar a performance ESG do impacto dessa cadeia. Então, a gente consegue trabalhar isso também de maneira mais ágil dentro dessa estrutura. E aí, a gente acessa esse processo também do desenvolvimento dessa tese ESG de impacto, trazendo a abordagem da teoria da mudança, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu já fui falando um pouco desse fluxo, dentro dessa cadeia do fundo, a gente desenvolveu a materialidade, a gente passou para fazer o processo de desenvolvimento da teoria da mudança, e aí, junto com essa materialidade integrada à teoria da mudança, a gente fez o desdobramento em todos esses parâmetros prioritários ESG de impacto, que seriam e agora estão sendo utilizados realmente para fazer a verificação, a qualificação das empresas que vão acessar esse crédito e ter toda uma série de incentivos financeiros relacionados a isso também. Então, a gente, a partir do desenvolvimento desse framework, dessa estratégia, de todos esses parâmetros, a gente faz a integração disso dentro da nossa plataforma e a gente estabelece todas as rotinas, desde antes do processo de desembolso até depois do processo de desembolso, de monitoramento, e tem uma série de vantagens para as pequenas e médias empresas que não só conseguem demonstrar, né, essa orientação em alinhamento a essas prioridades do fundo, mas também que cumprem as rotinas de input de dados dentro do processo pós-desembolso. Então, isso gera uma série de incentivos para essas pequenas e médias empresas. E aí, do ponto de vista do framework de impacto, a gente traz a matriz de materialidade. Então, a gente tem claramente, né, os ODS 8, 9, dentro da perspectiva do fundo, que está muito voltado para o desenvolvimento de crédito para pequenas e médias empresas, principalmente que atuam em territórios vulneráveis e cujos proprietários também são pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, isso tudo está dentro dessa cadeia, a geração de emprego, a geração de renda, inovação. Então, trabalhando isso na perspectiva do desenvolvimento de setores-chave para a África do Sul. Associado a isso e à implementação da teoria da mudança, ela veio para entender realmente, então, através da disponibilização dos produtos e serviços financeiros do fundo, quais são os problemas que a gente quer apoiar na resolução, quais são os resultados imediatos e toda a cadeia de impacto relacionada a isso, e que a gente vai monitorar, mensurar no curto, médio e longo prazos, para que a gente consiga realmente utilizar isso dentro da base estratégica do fundo, direcionar de forma mais efetiva esses recursos, não só da perspectiva financeira, mas da perspectiva de impacto também. E aí a gente alcançou uma cadeia relacionada a 3 problemas principais, e esses 3 problemas principais guiam, né, ao longo do tempo, o desenvolvimento dessas soluções, a adequação dessas soluções, para que a gente consiga contribuir não só com o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, através dessa cadeia de sustentabilidade e impacto, mas, ao mesmo tempo, também apoia o desenvolvimento do ecossistema financeiro da África do Sul, focado em pequenas e médias empresas, então facilitando essas conexões, apoiando na atualização de regulamentações, que são outros problemas dentro dessa cadeia.
E aí, só um exemplo para depois materializar bem para vocês os parâmetros, né, que são analisados. Então, a gente tem um problema central e a gente, a partir desse problema central, tem esses 3 problemas principais. E aí, a gente traça toda essa cadeia relacionada à geração de emprego, renda para pessoas em situação de vulnerabilidade, a disponibilização desse crédito, e aí a gente consegue traçar, no curto, médio e longo prazos, o que a gente espera em termos de impacto relacionado a esse processo. Então, assim, as pequenas e médias empresas, elas têm grande dificuldade de acessar esses produtos e serviços financeiros, por um lado, porque muitas vezes elas não estão qualificadas nem financeiramente para isso, e por outro, porque o mercado não está focando em desenvolver soluções efetivamente próprias para essas pequenas e médias empresas dentro desse contexto da África do Sul. Então, esse é muito viés desse primeiro problema, e a gente tem os outros 2 problemas com esses outros vieses relacionados, principalmente ao desenvolvimento do ecossistema de produtos e serviços financeiros na África do Sul, voltado para pequenas e médias empresas. E aí, aqui são algumas métricas principais em primeiro nível que a gente avalia tanto no processo anterior quanto no processo posterior ao desembolso do crédito. Então, quando a gente fala de acesso a produtos e serviços financeiros, aqui a gente está trazendo uma série de subindicadores relacionados à qualificação socioeconômica, desde os acionistas, diretores, de toda a parte de vulnerabilidade territorial, onde a pequena e média empresa ela está estabelecida. Então, todas essas análises são sempre qualificadas com essa visão socioeconômica e com a análise de dados secundários dentro da plataforma. Novos acessos, então um ponto muito importante de impacto são aquelas pequenas e médias empresas que nunca acessaram esse tipo de produto e serviço financeiro e passaram a acessar através do fundo. Então, isso tem um grau de impacto dentro dessa cadeia maior. Toda a parte de empregos gerados e renda também, como eu falei, sempre trazendo esses qualificadores, tanto na cadeia direta quanto indireta das pequenas e médias empresas, e o que essas pequenas e médias empresas, além de crescimento, obviamente, conseguiram acessar a partir desse crédito, né? Então, conseguiram comprar maquinário, isso gerou crescimento. Então, todas essas relações dessas cadeias também. E aí, chegando mais para o final do processo, como que é a operação efetivamente, né? Então, antes do desembolso, tem o processo de aplicação, que é o processo usual. Então, você aplica para o crédito, você apresenta questões preliminares financeiras, mas, ao mesmo tempo, a gente já coleta dados relacionados à cadeia de impacto ESG do framework do fundo, para que a gente, nessa primeira análise, antes de dar o ok para disponibilização do crédito, a gente já consiga entender o alinhamento dessa empresa em relação a essas prioridades. Especificamente no fundo aqui, isso não é condicionante para acesso, mas isso é utilizado como prioridade para acesso no caso de já ter se atingido a meta de disponibilização. Mas a gente tem outros clientes na África do Sul em que essa pré-qualificação é condicionante, assim como o processo financeiro, né, de análise de capacidade financeira com ratings. E aí, após o processo de desembolso, a gente tem efetivamente todas as rotinas da plataforma. O processo de aplicação é realizado direto no site do fundo, a gente recebe essas informações e depois, efetivamente, as empresas têm acesso a um board individualizado na plataforma, em que elas periodicamente vão fazer o upload de documentos e imputar dados relacionados a todos esses parâmetros que estão sendo avaliados. E aí ela consegue utilizar essa visão da plataforma também como uma estrutura de gestão própria, porque é uma estrutura gráfica, super visual, então consegue ver a sua evolução e todos esses resultados consolidados. Então, as empresas, elas são responsáveis por imputar trimestralmente esses dados e, ao mesmo tempo, depois da finalização do contrato, em até 2 anos depois, elas precisam continuar imputando esses dados também, e a plataforma gera todos esses resultados automatizados no nível do portfólio, ampliando a governança ESG de impacto do fundo para todos os seus parceiros. E aí, o processo de incentivos financeiros, então a gente vem implementando toda essa rotina e agora a gente está implementando
efetivamente os incentivos financeiros. Então, as organizações que conseguem demonstrar essa qualificação e que cumprem todo esse processo, elas têm prioridade de acesso, como eu falei, não só no sentido do limite, mas também se ela precisar pegar outro crédito, e aí estão sendo implementados vários incentivos financeiros de redução de taxa de juros e maior flexibilidade também no fluxo de pagamento para as empresas que não só ampliarem a sua qualificação e ESG de impacto, como cumprirem esse processo especificamente. E aí, aqui, alguns parâmetros e dados que são demandados, né, nesse processo. Então, no formulário de aplicação, a forma é mais simples, né, do que depois do processo de desembolso, em que a gente faz essa gestão contínua, mas sempre tendo esse foco de entender dos fundadores e proprietários, sejam eles pessoas físicas, pessoas jurídicas, qual é a qualificação socioeconômica na pessoa jurídica, qual é a qualificação socioeconômica também dos seus acionistas principais, sejam eles pessoas físicas e pessoas jurídicas, toda a qualificação socioeconômica dos diretores. E isso porque, gente, na África do Sul existe um protocolo muito específico territorial que trata da inclusão principalmente racial nas empresas, desde o nível de acionistas até colaboradores, até toda a parte, né, de atendimento à comunidade. Eles têm um foco muito direcionado para a integração da mulher em todos esses processos, principalmente de mulheres pretas e pobres. Então, esse protocolo é um protocolo muito relevante, por isso que a gente precisa trazer sempre essa visão socioeconômica dentro dessa cadeia. E aí a gente também entra num processo de entender o acesso anterior e as motivações. E essas motivações, a gente traz algumas segmentações, porque elas são segmentações conectadas a esse processo de impacto. Então, se é para realizar o pagamento de despesas emergenciais, que são até 30 dias, outras despesas relacionadas, seja desenvolvimento ou pagamento da remuneração dos colaboradores, parte de energia é muito importante lá também, então existe uma quebra da infraestrutura energética de água e saneamento, por isso que esses aspectos são importantes da gente realmente buscar. E aí, no processo pós, a gente tem a submissão dessas informações e documentos de maneira trimestral e considerando todos esses grandes grupos. Então, a gente se aprofunda na questão que é solicitada no formulário de aplicação, mas a gente também avança em outras questões, como redução do endividamento, toda a parte, né, reputacional da empresa no mercado também, se ampliou, qual é o impacto desse processo na governança da própria empresa, toda a parte também relacionada ao crescimento. Então, para todos esses tópicos, né, a gente tem todo o encadeamento daqueles indicadores e outros, a gente solicita dados e informações dentro desse processo. E aí, a gente tem, para finalizar, da perspectiva ESG, um processo de diagnóstico anual, que é um questionário aplicado, e aí esse questionário é um questionário que tem diversas perguntas, então as empresas elas vão responder, e a análise disso é amostral, mas a empresa tem que estar sempre preparada para que a qualquer momento que o fundo solicitar, ela consiga apresentar aquela documentação comprobatória. Então, aqui a gente avalia a maturidade da empresa em relação à implementação de ações que tangenciam a perspectiva ESG, obviamente daquilo, principalmente que é prioritário para o fundo, dentro do seu framework, mas também a sua maturidade em relação ao monitoramento contínuo desses pontos. E aí, anualmente, também isso vai entrando nesse score dessa empresa e vai alimentar todo esse processo de benefícios financeiros também nessa cadeia. E aqui são só alguns exemplos de algumas perguntas dentro do processo do questionário. Todas as perguntas são apresentadas de uma maneira muito simples, muito direta, e isso gera uma série de ratings para a gente, então, tanto um rating ESG, considerando os eixos, mas considerando também no nível dos subtemas que são avaliados, e também um rating relacionado à Agenda 2030, porque cada um desses itens estão conectados, não só à perspectiva ESG, como também da Agenda 2030, naquela dupla visão da materialidade, como eu falei. E aí todo esse arcabouço, né, de engajamento das pequenas e médias empresas faz com que elas passem a ter acesso a
produtos e serviços financeiros mais competitivos e há vantagens dentro desse processo também. Então é isso, pessoal. Obrigado, Gabriela. Poxa, acho que super completo, assim. Realmente, a gente vê um processo muito estruturado dentro, né, do fundo aí do case que você trouxe. Eu achei muito interessante a forma como é feita todas as etapas, avaliações, né, para as PMS também terem a visão de tudo, assim, que contempla, né, o tema em si. Achei muito interessante. Eu queria. A gente tem alguns minutinhos aqui. Inicialmente a gente estava planejando a questão das breakout rooms, mas como a gente tem um número reduzido, a gente pode já seguir aqui pelas perguntas do próprio chat mesmo. Caso alguém tenha uma pergunta para o Gabriel ou para a Gabriela, fica à vontade de abrir o microfone para fazer. Eu tenho algumas aqui, mas eu quero antes dar aí a oportunidade para o público, caso tenha alguma a fazer, por conta do nosso tempo mesmo. Então, vamos ver se tem alguma aqui do pessoal. A princípio, não. Eu vi que teve uma aqui da Carolina, que já foi respondida, né, no próprio chat pelo Gabriel. Vou ler rapidinho só para todo mundo também ter aí o conhecimento. Mas a Carolina da ThyssenKrupp gostaria de saber sobre o projeto da Bosch, como funciona o contrato de compra e venda, se ele é firmado direto com a Bosch, então a Bosch mantém contratos com as recicladoras participantes da plataforma. O Gabriel comentou que através da plataforma nós fechamos as condições comerciais e as regras de ajuste de preço através de algum índice pré-definido, exemplo LME. O contrato entre Thyssen e as recicladoras deverá ser feito entre vocês e controlamos a validade pela plataforma. O Felipe também falou que vai adicionar a Gabriela no LinkedIn. Legal. Pessoal, como a gente não teve nenhuma pergunta aqui, eu vou aproveitar e fazer uma então. Primeiro mais para o Gabriel, depois tem uma para a Gabriela, mas queria ouvir um pouquinho do Gabriel. Ele comentou muito sobre esse processo, né, que a Bosch viu ali por meio de um resíduo, né, uma sucata que estava sobrando ali no processo, a oportunidade de transformar isso em negócio. E daí eu queria entender um pouco também, Gabriel. Vi que isso é algo muito uma inovação interna da Bosch, mas queria entender se às vezes com a cadeia de vocês, se tem também algum trabalho que é feito, como às vezes vocês incentivam também outras empresas que estão na cadeia, outras PMEs a participarem de tudo isso, e que essa iniciativa pode ser um caminho, mas queria entender um pouco mais como é que é feito esse trabalho também junto à cadeia, e se tem algum incentivo aí, alguma capacitação, algum processo junto aos fornecedores também. Uhum. Bom, acho que capacitação não tem, eu acho que o que a gente está trazendo é o nosso know-how para trazer esse tópico no mercado. E talvez pensando assim, cadeia, quando se fala cadeia, eu penso muito na cadeia de fornecedores, como eu vim de compras, né? Talvez vou fazer um link. A gente está com alguns projetos também de fazer aquele circuito fechado da reciclagem, né? Então, acho que um exemplo concreto que a gente está estudando, na verdade está em fase final de implementação. A gente compra uns perfis de alumínio e a gente faz muita usinagem nesses blocos, que é para fazer toda a parte de ESP, ABS, enfim, ele parece um queijo suíço no final, né, de tanta usinagem que é feita ali nele. Então, mais ou menos um terço do material que a gente compra em peso, ele vira cavaco, de toda aquela furação. E ele é uma liga muito especial, tudo, né, tudo patenteada. Então, o que a gente está fazendo, em vez de pegar esse cavaco, depois a gente prensa, ele vira um briquete, que é como se fosse uma bolachinha, assim, em vez de simplesmente vender no mercado para uma recicladora, a gente o nosso trabalho é voltar para a empresa que faz esse perfil, para que ele coloque no forno, em vez de ter material 100% virgem, então vai ser um mix de virgem com reciclado, né? Então isso traz um ganho grande também de CO2, né? Uma redução de CO2 equivalente bastante significativa. Então, essa é uma iniciativa, outra com fio de cobre, papelão também é um pouco mais óbvio. Também a gente está em estudo com o Klabin, com o
Rock, né, para poder fazer esses estudos. Então, a gente acaba envolvendo aqueles fornecedores que estão no nosso próximos da gente para entender, até conversando com eles, como que a gente consegue fechar esse ciclo para que isso realmente retorne diretamente para a Bosch, né? Então, mas eu não sei se eu respondi, eu sei que estava mais numa caminho mais de empresas em geral, eu acho que é muito mais o nosso know-how, mas eu trouxe esse viés também de usar a nossa cadeia de fornecedores para estar envolvido nesse ciclo também. Perfeito. Não, ficou claro. Eu até ia puxar uma que vai ser mais para a Gabriela, mas também, Gabriel, você fica à vontade, você enxergar um pouco do que você tem visto aí também com a base da Bosch. Mas eu achei interessante, teve um ponto que a Gabriela trouxe na apresentação, que é a questão de um desafio na parte dos incentivos, né, que a gente tem para as PMS, que muitos desses incentivos nem sempre eles estão modelados para as PMS conseguirem acessar, né? Então, isso acho que também, às vezes, é uma provocação, talvez, para o mercado, né? Entender, poxa, a gente cobra isso delas, mas nem sempre os mecanismos ali para isso estão tão prontos. E daí eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, talvez numa perspectiva primeiro da Gabriela, um pouco do que ela vê de semelhanças, assim, de desafios, talvez do que ela experienciou com a África do Sul, aqui com o Brasil, e também de oportunidades, cara. Poxa, isso é muito similar entre as PMEs aqui do Brasil e lá eles conseguiram solucionar parte disso trabalhando de algumas formas. Então, tem um pouco dessa perspectiva de desafios que Gabriela viu, né, com a questão desse fundo na África do Sul, e oportunidades e talvez fazer um espelhamento aqui com a nossa realidade do Brasil. Legal, Fernando. Assim, é super aderente. A principal diferença é que quando a gente olha, na perspectiva dos temas lá, o tema social ele está mais em pauta do que aqui no Brasil. Aqui a gente olha um relevo maior do tema ambiental, a gente está tentando trazer mais equilíbrio no ecossistema relacionado a isso, mas lá a pauta social é muito pujante por todas as questões históricas, né, de desenvolvimento do próprio território. Então, assim, do ponto de vista prático, né, das discussões, a gente tem essa diferença. Mas do ponto de vista dos desafios de qualificação, de gestão, de reporte, os desafios são muito próximos. E como que as pequenas e médias empresas entram nesse fluxo, né? E aí, fazendo um parêntese, a gente tem um mandato de impacto de outros fundos de impacto, e aí fundos de investimento. E aí, fundos de investimento de 3 bi, por exemplo. E mesmo as empresas que estão sendo investidas nesses fundos de investimento, elas não conseguem passar pelo processo de qualificação ESG de impacto, de verificação de maneira suave. Na hora que a gente apresenta os questionários de acordo com o framework do fundo, a primeira coisa que os CEOs falam, eu não vou ter tudo isso. Eu falei, graças a Deus, a gente espera que você não tenha, senão você ia virar o case global maravilhoso, assim, para o mundo inteiro. Então, se já é um desafio para as grandes, médias e grandes, as médias que já estão, né, na transição para as grandes, para as pequenas e médias empresas mais ainda. Então, assim, é, é um cenário escasso de recurso, tanto do ponto de vista interno, porque eu preciso focar em venda, eu preciso focar na minha receita, no meu crescimento, otimização de custo. E aí, como que eu faço para ainda olhar para esse processo? Né? Porque eu tenho que, minimamente, eu invisto tempo nesse processo. E tempo literalmente é dinheiro nesse processo, porque eu estou alocando pessoas para isso. Aí não estou falando nem de outros instrumentos, de outras ferramentas. Então, minimamente pessoas eu estou alocando para isso. E a gente sabe dessas dificuldades. Então, assim, essas dificuldades são as mesmas que a gente tem aqui no Brasil quando a gente lida com as pequenas e médias empresas dentro do nosso funil. E aí, para além dessa questão prática, né, de como fazer no dia a dia, como eu vou alocar, né, esforços para isso, eu tenho a questão também do letramento e do nivelamento. Então, a cada dia tem um novo protocolo, a cada dia eu tenho um novo parâmetro, a cada dia essa coisa muda, e FRS S1, S2, que o S2 vai pegar todo mundo da cadeia, e aí o outro protocolo está surgindo, vamos tentar conformar, ninguém conforma. Então, assim, a evolução disso está sendo muito rápida também.
E são múltiplos itens para serem atendidos, e as pequenas e médias empresas, não só na alocação de recursos, mas também nesse nivelamento, têm mais dificuldade de acessar essas informações e conhecimentos no mercado, no nível mesmo também de investimento, de qualificação do seu time, dos fundadores, para olhar para esse processo. Então, esse é outro processo também que está bem alinhado com os principais desafios lá. E a gente tem muita proximidade com a Bolsa de Valores de Joanesburgo, eles têm um projeto específico para pequenas e médias empresas, né, para justamente começar a disseminar essa questão ESG. E assim, o rastreamento dos desafios estão muito alinhados a isso. E aí, por outro lado, a gente realmente não tem tantas soluções financeiras efetivamente focadas em pequenas e médias empresas. Então, assim, definitivamente eu não posso fazer uma avaliação dessas empresas igual eu faço uma avaliação de uma média grande empresa, né? A média que já está, sempre que eu falar assim, média grande empresa, é a que está já na transição para grande. Então, esse é um outro desafio, que através de todas as discussões lá, como que a gente pode fomentar, por exemplo, que é algo que está sendo discutido muito, e a gente está discutindo isso muito na CIO também, trazendo a CIO Dex em breve, são finanças descentralizadas. Assim, não dá para depender só do mercado bancário tradicional, mesmo com os bancos digitais, porque ainda assim os bancos digitais têm dificuldade de chegar em populações mais e mais desassistidas, né? Então, como que a gente utiliza essa finança descentralizada também para poder dar esse acesso aos territórios mais e mais vulneráveis? Então, em termos de solução, também é uma pauta que está sendo discutida com todos os seus desafios também de regulamentação e etc. Mas no fim do dia, é como a gente pode ter um processo muito claro e simplificado, né? Claro que eu não vou pedir para uma pequena e média empresa nesse processo do fundo que ela compartilhe um mega relatório. Então, assim, é uma planilha básica. A gente orienta a forma de input de dados na plataforma quando é necessário, e não é só através do documento, ela é muito simples. Ela é numa linguagem muito simples, ela é numa estrutura muito simples, ela não é um dado complexo de se apresentar, mas é um dado que minimamente vai demandar uma organização da PME. Então, assim, do ponto de vista de recursos humanos, se eu estou falando da classificação socioeconômica, que é importante também aqui no Brasil, eu preciso, se eu não coletar isso no meu processo de contratação, eu preciso coletar. E se eu coleto, eu preciso sistematizar e gerenciar. Então, os principais processos de convergência são esses. E aí, tanto na simplificação disso, quanto em trazer outros parâmetros, inclusive dentro da análise financeira, que não seja só o rating tradicional. Então, tem-se o rating tradicional do setor financeiro, mas outros parâmetros também são integrados a esse processo, e o investimento em novos modelos, né? Então, a gente tem um outro case super interessante, que é uma empresa investida de um desses fundos. E aí é um produto e serviço financeiro também, mas é super interessante porque aí são nichos específicos, né? Então, existem muitas vezes dívidas comuns com mesmos credores. E aí nesse produto e serviço financeiro, eles negociam para essas empresas com esses credores. Então, são outros modelos que favorecem também as pequenas e médias empresas e micro também nesse processo, mas que em outros formatos, né? Então, basicamente isso. Perfeito. Não, ficou claro. Até ia aproveitar, pedir para a Indianara deixar aqui na tela o nosso QR Code com o feedback em relação ao nosso evento. Enquanto a gente vai tendo esse momento, também o pessoal que está conectado já consegue ir respondendo aqui. E aí, até ia perguntar para o Gabriel como é que está sendo também essa perspectiva no sentido de, legal, começamos com a iniciativa localmente aqui, começou a expandir, entender se teve algum desafio também, quando isso foi apresentado para outras unidades da Bosch, no sentido de, você comentou, né, que algumas falou que não tinha necessidade, que estava tudo bem organizado, mas teve alguma questão também cultural. Às vezes você fala, poxa, isso aqui é algo que eles não viram é semelhante, aqui eu. Não, lá é outra estrutura que realmente não é aderente a isso. Entender um pouco desse desafio quando vocês foram para fora de casa, como é que foi essa apresentação e negociação com as outras unidades da Bosch também? Olha, acho que questão
cultural não teve muito, acho que teve muita questão assim de. E que também aconteceu um pouco de barreira no Brasil, não mexe no meu queijo que tá tudo bem aqui, né? Não encosta em nada, tá tudo bem, meu negócio é fabricar peças, a gente está com outro foco aqui. E tá certo, né? Não, e aí minha linha de argumentação, assim, legal, deixa que eu cuido daquilo que não é o seu core business, é muito mais essa linha, né? E aí acho que o principal fator de convencimento é mostrando alguns cases reais do que a gente conseguiu trazer de benefício. E eu vou falar para você, acho que vender dentro da empresa é mais difícil do que fora, viu? Porque, mas foi interessante todo esse processo, né? Então, às vezes eu vou muito para cima, às vezes eu uso o board de alguma divisão para poder fazer, eles não gostam muito, mas enfim, eu enxergo que eu estou trazendo um benefício para a Bosch de uma forma padronizada dessa questão, trazendo benefício financeiro também, identificando novos potenciais. Então, no final, eu acho que no começo teve uma barreira, mas eu diria que não é cultural, foi muito mais de realmente aqui está tudo bem, então não vem me atrapalhar aqui nas minhas atividades. E aí, quando começa a ver o benefício, puxa, por que eu não comecei antes? Uhum. Sempre tem aquela barreira inicial, né, de achar que tá tudo certo, né, já dentro de casa, mas aí começa realmente a ver que tem oportunidade de melhoria, né, sempre. E aí eu uso muito o efeito manada, né? Você olha aqui, ó, já tenho da sua divisão, já tenho 10 plantas que estão trazendo benefício, vai ficar de fora aqui, né? Então tem Aham. essas linhas de argumentação também que funcionam. Não, maravilha. Pessoal, a gente passou um pouquinho aqui do nosso tempo, então eu queria já partir para os agradecimentos, agradecer então Gabriel e Gabriela pelos cases apresentados, agradecer também a Indianara e a Gabriela pela introdução e aquecimento sobre o tema também. Como eu falei no início, esse é o nosso segundo webinar do PMS Go Green, então a gente ainda vai ter mais um na semana que vem, e aí a gente vai tratar sobre incentivos e financiamentos para PMS. Então já fica o convite, quem se inscreveu vai receber automaticamente, né, o invite para participar do próximo, mas também caso conheça alguém queira indicar, fica à vontade de compartilhar o contato com a gente também, o link de inscrição. E é isso, queria então agradecer todos os nossos painelistas, palestrantes de hoje, agradecer o público também que compareceu, interagiu aqui no chat, e a gente se vê na semana que vem então para mais um webinar. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada, Obrigada, pessoal. tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.